Oi, oi, pessoal! Estamos aqui hoje no Contrasfluxo para falarmos sobre finitude e vida. Sou Magali Pugliese e hoje estou aqui com Amanda Maia. Uma presença muito especial. A gente tem aqui uma lista de assunto para falar, então fiquem até o final, tá? Tem muito assunto interessante hoje. Seja bem-vinda, Amanda. Fala um Obrigada. pouquinho para quem está nos assistindo sobre você. Obrigada, Magali. Eu sou psicóloga, atuo na área clínica, na área hospitalar. Tenho algumas especializações aí voltadas para a área de saúde, corpo, finitude e adoecimento, né? E isso vem muito da minha história também familiar, né? Eu brinco que o hospital é um lugar muito familiar para mim, porque minha família sempre teve muitas doenças, então eu sempre gostei de estar ali. Então, eu sou especialista em cuidados paliativos, em nefrologia multiprofissional, em psicologia hospitalar e tô também cursando um mestrado de Psicologia e Intervenções em Saúde na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E sou professora, né? Tô aí na área da docência há um tempo. Tenho uma empresa de cursos também, que é o Catavento Instituto, Catavento Multidisciplinar. Que é um show de cursos, né, Que Amanda? a gente tem A gente vários. estava conversando aqui nos bastidores. Gente, vocês não têm noção. Vamos lá e dão uma Vários olhadinha. e vários cursos voltados para a área hospitalar, para quem gosta, para quem se afina, e também para outras áreas ali voltadas com aspectos de adoecimento e psicologia da saúde no geral. E eu estou muito feliz pelo convite, quero agradecer, é uma honra estar aqui com vocês também. E a gente vai falar o que a gente adora Que a falar, gente né? ama falar. Então, gente, finitude e vida. Então, falar de finitude, né? Quando a gente toca a finitude, desorganiza, sacode, né, a gente. Mas também é um convite para uma reflexão, Sim. né, Amanda? Para a gente poder refletir sobre o que é importante na nossa vida. Sim. Né? Então, é doloroso, a gente, né, tem um sofrimento quando a gente toca na finitude, mas também a gente recebe esse convite, né, de olhar para o que é importante, de olhar o tempo de forma diferente. Sim. Então, vamos falar sobre finitude, sobre vida. O que é que tem a ver finitude com vida? Me conte aí. Tem tudo a ver, né? Não tem como a gente pensar a vida sem pensar no seu encerramento. Tem um texto que eu sou, assim, obcecada por ele, de Freud, que se chama Sobre a Transitoriedade. Sim. Nesse texto, ele conta uma história de um rapaz que ele vai andando e vai olhando as coisas e ele começa a perceber que as coisas são bonitas porque elas acabam. Sim. Então, ele olha uma cachoeira, ele olha uma árvore, ele olha uma flor. E aí a gente começa a dimensionar, né? Se fosse tudo de plástico, se fosse tudo, não ia ter muita graça, né? Se fosse tudo eterno, né? Se fosse tudo eterno, a gente não ia valorizar tanto as coisas. Tá ali pra vida toda, a gente a vida toda vai ter Eu não acesso preciso àquilo. dar manutenção naquilo ali, eu não preciso cuidar daquilo ali, eu não preciso dar amor para aquilo ali. Como mãe de planta, eu falo com minhas plantas, né? Então, assim, é uma coisa que... e esse texto, ele me transformou de entender que tudo na vida, ele é transitório, né? E por esse motivo que a vida é tão bonita. Porque todos os dias a gente ganha e perde uma oportunidade de olhar para ela. Né? Então, a partir do momento que eu ganho um dia de vida, eu ganho um ano de aniversário, né? Eu ganho mais um mês de trabalho, mas eu perco mais um tempo da minha vida. Então, finitude e vida é essa ambivalência bonita que a gente vai vivendo ali, de entender de que, ok, a minha vida tá aqui hoje, eu tenho metas, eu tenho foco, eu tenho coisas para fazer, para executar, mas podem vir rupturas, podem vir coisas que estão fora do nosso controle, entendendo de que o nosso corpo, ele não é uma máquina, né? Ele é orgânico, ele é feito de sentimentos, emoções, ele é feito de várias coisas das nossas relações também. Então, quando a gente fala das duas coisas, não é que elas são dissociadas, apesar de ser ambivalente, tá tudo entrelaçado. Falar de finitude é falar de vida, né? Então, todos os dias eu penso na minha, desde que eu comecei a trabalhar com isso, e a gente faz essa convocação de reflexão, porque senão... Eu fico pensando, inclusive, do quanto que a gente tem visto pessoas aí com burnout, burn-on, agora que mudou um pouco o termo, das pessoas correndo ali para algo que... Onde é que eu quero chegar? E o que é que fica de mim? O que é que sobra, né, nessa história? E o eu?
né? E aí as pessoas param para refletir depois que ficam doentes, né? Então, esse contato com a finitude convoca. Ele dói, como você disse, mas ele dá essa convocação. Então, amo falar desse tema, sou fascinada. Sacode mesmo, né? Então, sacode pra gente, pra olhar quando a gente toca nessa finitude, né? Quando a gente vê alguém que a gente ama passando por um luto antecipatório, né? E a gente ali tá envolvido também nesse processo. A gente vai falar sobre o luto antecipatório aqui. Então, a gente, tipo assim, meio que a vida sacudindo a gente pra falar, tá, como é que você quer gastar seu tempo? Isso. Né? O que é importante pra você? Exato. Né? Então, a gente consegue ter uma reflexão sobre nós, né? Como é que eu quero cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, né? Ter um ato de autocompaixão. Sim. Como é que eu posso exercitar comigo, mas também com as pessoas que a gente ama, né? Como você trouxe do tempo, a gente está ali às vezes voltado no trabalho. Sim. 100% focado ali no trabalho. E a gente às vezes precisa tocar nessa finitude para que a vida convide e fale certo. Você vai ficar só no trabalho, tá? E as pessoas que são importantes para você, que você ama, né? Qual o momento que você vai olhar para isso? Então, realmente, a reflexão, finitude, gente, vida, elas estão ali, ó. Ela tá ali grudadinha. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, tá? E o que eu vejo, Amanda? Muita gente prefere não tocar, justamente, não ter essa reflexão. Não vou pensar na morte, não vou pensar na finitude, porque às vezes tem a sensação que não pensando, não falando, ela não chega. Sim. Mas ela chega. Vai chegar, para todos nós vai chegar. O que acontece? Eu nesses anos, vários anos de escuta, e me percebendo enquanto sujeito ser no mundo, né? Porque eu acho que quando a gente acaba trabalhando com a indústria, porque é uma indústria da morte, né, no geral, a gente começa a se implicar enquanto sujeito e com a nossa própria finitude. Então, a gente reflete muito. Uma coisa que eu percebo é que quando a gente não fala sobre a morte, isso pode dar uma falsa sensação de que ela não vai chegar e dar aquele conforto, né? Eu não tô angustiado pensando na minha morte agora. Isso fica pra Amanda de amanhã. A Amanda de amanhã se preocupa com isso. Agora eu não quero me preocupar com isso. Isso tem uma função, obviamente, né? A pessoa não tá ali, ela não vai deprimir, ela não vai ficar pensando em nada, ela não vai ficar refletindo demais. E isso, obviamente, que atende a uma demanda do que a gente vive hoje na contemporaneidade, que é essa coisa exacerbada ali de que eu tenho que chegar em algum lugar e eu tenho que entregar alguma coisa, né? Só que na mesma contrapartida, isso gera um despreparo muito grande, que é o que chega para mim nos hospitais, né? Então, por exemplo, as pessoas que ficam pensando, eu vou me preocupar amanhã com isso, eu não quero pensar na minha morte agora, Deus é mais, bate na madeira, sim. né? Que isso atrai, eu não quero falar sobre isso. Quando vem algo que gera uma ruptura, por exemplo, algum sintoma, alguma coisa ali que está aparecendo no exame, o médico, você vai fazer um exame de rotina, aparece lá uma taxa alterada, eu preciso que você vá para emergência agora. Sim. Então, a pessoa chega lá e não tá com carregador de celular, não tá com notebook, e agora como é que eu vou trabalhar? Fica aquela coisa assim. Sim. Ainda assim, não tá entrando em contato com a doença. E aí, quando interna, admite que é isso. Me despersonalizei. Tô usando um avental, tô num quarto que não tem cheiro de casa, tô comendo uma comida péssima e será que eu vou morrer? O que vai acontecer? E aí começa aquela exacerbação de perguntas com ausência de respostas. E aí quando a gente tenta tamponar, esconder a finitude, é isso que acontece. Franca angústia. A pessoa está ali com muitas perguntas, com ausência de perspectiva, ausência de resposta, ausência de possibilidades para ter um controle sobre a própria vida. Eu perdi o controle sobre a minha própria vida. Então, quando a gente evita falar sobre isso, a gente se coloca nesse lugar de extrema vulnerabilidade. Não que a vulnerabilidade seja algo ruim, né? Mas quando a gente reflete sobre isso, a gente começa a construir recursos para isso. Dentro do contexto hospitalar, a psicologia fala muito de estratégias de enfrentamento para a gente conseguir pensar sobre isso. Então, por exemplo, eu trabalho com pessoas que precisam de transplante, né? Estão na fila de transplante, esperando por um órgão. E aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar na área, ainda como estagiária, eu cheguei em casa pra minha mãe e falei, mãe, eu sou doadora, tá?
Eu não posso doar minha pele porque eu tenho muitas tatuagens. Mas se alguém quiser, pode levar, né? Pode doar córnea, pode doar tudo. Aí minha mãe, que é isso, menina? Como assim você tá... Que é isso? Você tem 25 anos, tá me falando uma coisa dessa? Minha mãe, eu tô avisando porque eu não sei o dia de amanhã, né? E aí ela ficou assim, meu Deus do céu, que coisa mórbida, menina mórbida. Mãe, um dia todos nós vamos. Então eu tô querendo já deixar o meu desejo aqui pra você. Pra poder você pensar, se algo acontecer, você sabe o que eu quero, né? Mas eu não quero pensar na sua morte. Eu disse, mãe, eu sei, nenhuma mãe vem preparada pra perder um filho, né? Mas pode acontecer. Então aqui agora a gente tá tentando criar recurso. Hoje, quando eu vou falar disso, 8 anos depois, aí minha mãe, mãe, tal, ainda sigo doadora, viu? E tá lá, tranquilo, beleza, tem muita gente precisando realmente de transplante. Ela já muda. Ela sofreu muito, começou terapia depois disso, né? Meu irmão, que tem 20 anos, já começa a falar sobre isso. E a gente vai percebendo, quando a gente vai atender, tanto no contexto clínico, né? Que eu sou psicóloga clínica, atendo pessoas enlutadas e pessoas em processo de adoecimento, quanto no contexto hospitalar, que quando o assunto morte ele tá em voga dentro de casa, as pessoas vêm muito mais acolhidas. Muito mais, assim, com possibilidade de refletir. E quando a gente pensa sobre algo, a gente tem poder de perguntar. E não de ficar naquela coisa ali de, céus ouvidos, o que foi que aconteceu, né? Então, eu iria por esse caminho, de pensar de que quando a gente tenta excluir a morte, terá uma função sim. Mas que vai custar muito caro depois, né? Para aquele sujeito. É como você traz, né? Criar recursos para viver naquela realidade que um dia vai acontecer, né? Sim. O luto, ele vai atravessar a gente, inclusive de diversas formas, né? É como Ana Cláudia Arantes fala aqui nesse livro. O homem, ele já criou 1000 possibilidades, né? Mas não de ser eterno, né? Ela fala em outras palavras, mas é mais ou menos a ideia é essa, que o homem não criou ser eterno, né? Então, a gente vai tocar na finitude de alguma forma. A gente pode ser atravessado pelo luto de diversas formas. E perceber essa realidade, né? Essa verdade da vida é algo que pode ir nos dando instrumentos para quando realmente... Claro que a gente não vai estar nunca preparado. Nunca. Né? Nunca. A gente pode estar ali com a caixinha de ferramenta, toda ok, mas o momento realmente ele é desorganizador. Mas a gente vai pelo menos ter refletido sobre isso, né? Ter refletido sobre o cuidado com a gente, o cuidado com o outro. Então é importante hoje se ter espaço para se falar realmente da morte, da finitude. Com certeza, porque assim, se a gente for pensar num panorama geral, não só em contextos de adoecimento, até na questão do envelhecer, né? Não vamos pensar em doença só. Sim. Vamos pensar em envelhecimento. Hoje em dia, eu tô acompanhando uma novela, né, que chama Vale Tudo, e aí eu tô assistindo a antiga e tô assistindo a nova. E é muito curioso como as pessoas às vezes eram mais jovens do que as pessoas que estão na novela hoje, e parecem muito mais velhas antigamente, porque a gente não tinha tanto recurso de tratamento estético, de N outras coisas, então a gente começa a perceber que as pessoas não querem envelhecer. Ai, Amanda, mas melhores hábitos fazem as pessoas ficarem mais jovens. Sim, mas não são todos os casos. Então a gente começa a perceber que as pessoas, além de não falarem sobre isso, elas não aceitam um cabelo branco, elas não aceitam uma ruga, né? E assim vai. E, gente, isso não é uma crítica, tá? Eu pintei meu cabelo pra vir gravar o episódio hoje. Mas é uma coisa que a gente começa a pensar assim, será que o meu corpo está indo? Eu não quero ter contato com isso. Eu me olho no espelho e não me reconheço mais, né? Então... quando a gente começa a pensar e refletir sobre isso, a gente justamente vai começar a criar narrativa e ter escolha. Tipo assim, por que eu quero pintar meu cabelo? É porque eu me reconheço melhor dessa forma? Ou é porque eu não me aceito envelhecer? Né? E a gente começa a criar recursos para isso, que é a forma que a gente tem mais empoderamento sobre a nossa vida. Porque uma coisa que eu digo a você, Magali, e você deve perceber trabalhando no grupo com enlutados, é de que justamente uma das coisas que mais acontece quando a gente está lidando ali com aspectos de finitude no geral, é as pessoas quererem dar pitaco de como as pessoas sofrem, de como as pessoas vivem e de como as pessoas... E aí a pessoa fica, será que eu tô fazendo errado? E isso traz muito sofrimento, né? Porque você tenta entrar em uma caixinha que não tem como, né? O luto... De atender as expectativas do outro. O luto é seu tempo, é sua forma de viver aquela experiência individual.
Exato. Eu brinco que José Saramago, ele fala, né, que a nossa morte ela é pessoal e intransferível. O luto também. O luto também. Ele é pessoal e intransferível. Amém. Já quero anotar isso. Intermitências da Morte. É um livrinho amarelo pequenininho, maravilhoso, né? E aí ele fala justamente disso, que é pessoal e intransferível. Ninguém tem como sentir igual. Podem ser pessoas gêmeas no mesmo contexto, mesma criação. Não tem como sentir igual. Porque isso é muito subjetivo. Né? A forma que a gente enfrenta, encara, a forma que a gente lida, a forma como a gente responde. Então, que fique aí de legado aí pra vocês, que quando alguém estiver, às vezes, muito quieto ou rindo, às vezes é uma forma de mecanismo de defesa mesmo pra lidar com aquilo ali. Né? De se apresentar socialmente, pra evitar perguntas, questionamentos, e outras coisas. Então, são formas ali da gente tentar lidar. Gente, em um tempinho aqui, eu já tô necessitando de 2 horas de episódio, viu? Porque já veio aqui 1000 coisas pra gente falar, mas vamos tentar. E aí, o que vocês estão achando? Curtam, comentem, compartilhem com quem você acha que esse episódio vai ser interessante e importante. Vem cá, Amanda. Um momento que eu acho, assim, muito sensível, que eu queria, né, dar essa palavra pra você, é sobre quando, por exemplo, a pessoa tá para receber um diagnóstico. Sim. Né, de uma doença, quando tá para receber a liberação de um tratamento. Então, esse momento, a gente percebe muita angústia, né? Pessoas precisando realmente de amparo nesse momento. Então, você está ali, você fez um exame, não sabe ainda se vai ter uma doença que ameaça a continuidade da vida, que vai mudar a sua estrutura, que vai mudar seu modo de viver, né? Sim. Ou então, precisa começar logo um tratamento e ainda não vem essa liberação desse tratamento. Como é que pode ser dado um suporte? Existe um respiro nesse momento que é tão crítico. Sim. A primeira coisa é uma coisa que eu sempre digo, assim, eu dou muita aula sobre investigação diagnóstica, é o termo que a gente chama para isso, assim, de que eu não sei exatamente o que eu tenho, eu não sei qual é o prognóstico, né? Só para elucidar vocês, existe uma diferença entre diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico é uma coisa fechada, né? A gente sabe exatamente o que é que tem. E o prognóstico é o curso daquela doença. Sim. Como é que vai ser o tratamento? Então, por exemplo, quando alguém tá com dor de garganta, passa um antibiótico 10 dias. Isso é um prognóstico, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas, geralmente, quando estão em investigação diagnóstica, estão lidando ali com um mundo de incertezas. É a mesma coisa do chão abrir ali. O chão abriu e eu tô ali pendurado. Eu não sei se eu vou cair, se eu vou ficar, se eu consigo me segurar em alguma coisa, se eu vou ter algum recurso. E tudo isso gera uma urgência subjetiva muito grande, porque eu tenho que lidar com aquilo, e será que eu tenho que me organizar? Será que agora eu tenho que começar a passar as coisas pro nome dos meus filhos? Eu tenho que passar o meu dinheiro pra conta de alguém para poder pagar? Começa aquela coisa da urgência, e a gente já percebe que quando a gente está lidando com isso, cria uma lupa de aumento para problemas que são externos à subjetividade, né? As pessoas começam a lidar com aquelas coisas de resolução, muitas vezes, ou paralisam completamente. Uma forma de respiro que a gente pode tentar fornecer, a primeira, é validar essa angústia. Né? Uma das frases que mais saem da minha boca é: se eu pudesse tirar a angústia de você, eu tirava, mas ela vai estar aí, ela vai ficar aí, não tem como não ter. Você tinha planos, você se organizou para viajar para Maceió em novembro, você tá com uma perspectiva de promoção no trabalho, e aí você sente uma dor no peito, vem pro hospital, fica aqui, ninguém sabe o que você tem, já fez vários exames e até agora sem uma resposta. E você, não sei, será que eu vou para Maceió em novembro? Será que eu vou estar vivo em novembro? Né? Então, eu não tenho como tirar essa angústia. Então, nesse momento, é legitimar e entender. Sofra. Chore. Pergunte. Pergunte ao médico várias vezes. Ai, mas será que eu tô sendo chato? Seja chato. E a gente vive nessa sociedade que quer tirar, né? Tirar o sofrimento. Exato. Arrancar a dor. Não, a dor tá ali. Tá ali. É legítimo. É um elefante branco enorme dentro dessa sala aqui. Ela tá ali, eu não tenho como tirar. Então, a melhor forma para se lidar com a dor é assim, tira ela. Eu tento tirar, qual a finalidade do meu trabalho ali? Né? Então, assim, entendendo da perspectiva de psicologia, saúde mental, a gente precisa validar esse sofrimento. Então, ele tá ali. Então, os pacientes têm medo de perguntar, medo de estar sendo chato, medo de estar incomodando, medo de ser um fardo. E eu digo assim, o corpo é seu. O que você tá sentindo é seu. Aí volta Saramago, né? Pessoal é intransferível. É seu.
Então, pergunte, tire dúvida, chore. Eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Então, muito do nosso trabalho, às vezes, nesses casos, além de permitir validar essa dor e essa angústia, é fazer... Já dá um respiro, né? Já. É fazer só a presença. pessoa poder sentir, não ter que estar ali lutando com isso. Exatamente. Já é um respiro. É fazer presença. Eu tive 2 casos que aconteceram. Um foi na clínica. A paciente veio e falou, hoje eu não quero falar nada, eu só quero ficar aqui e chorar. Você fica comigo? Eu disse, fico. E no hospital, várias vezes, o paciente assim, eu não quero que minha família me veja chorando, porque eu sou o provedor, eu sou um homem forte. Eu disse, eu vou falar que você tá num procedimento e vou ficar aqui com você, pode ser? Pronto. Então, às vezes, o respiro é se permitir sentir. Porque é de algo devastador mesmo, né? É algo que... Eu trabalho com a psicanálise, né? Então, eu sou lacaniana, Lacan fala da questão do real. Né? O real é aquilo que é inominável, aquilo que eu não consigo falar sobre aquilo. Eu não tenho um repertório para aquilo. Eu não vivi isso antes, eu nunca tive uma situação dessa, ou mesmo se eu tivesse vivido é diferente, é uma situação outra. Então, eu não tenho um repertório, então eu preciso sentir, sofrer, me devastar, para depois, a partir daí, a gente começar a buscar recurso. Nem sempre o paciente vai ter um recurso para lidar, nem sempre ele vai ter uma estratégia de enfrentamento. Por isso que a psicologia é tão importante, porque a gente está ali para, às vezes, emprestar estratégias, às vezes, refletir junto, construir junto. Né? Então, uma coisa que eu sempre digo, assim, o papel do psicólogo nesse contexto de luto e de devastação, principalmente nesse contexto de investigação diagnóstica, que eu não sei o que eu tenho, não é de pegar pelo braço e levar para um caminho, é de caminhar junto. Às vezes vai parar, às vezes vai se respirar, às vezes vou andar, vou olhar o que flor bonita, depois eu choro, me emociono, tô com calor, para um pouquinho, a gente vai caminhar do lado, né? Porque o tempo do paciente para elaborar essas questões, ele deve ser respeitado, ele não deve ser antecipado, adiado, não, ele precisa ser respeitado. Então, a gente está muito para isso. Eu digo que eu sou escutadora e porta-voz, né? Eu escuto as dores e eu transmito para o outro aquilo que é o limite do paciente, que muitas vezes ele não tem força nem para dar um limite. Né? Então, a partir do momento que ele sinaliza, a gente coloca esse limite também. Ai, maravilha. Luto antecipatório. Sim. Né? Então, luto antecipatório, a gente já vive, né, toda aquela emoção, né, da partida, sem a pessoa partir. Sim. É quando a vida também sacode e convida a gente para tocar nessa transitoriedade. Sim. Né? Quando cai a ficha ali que realmente existe. Sim. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre o luto antecipatório. Antes de começar a falar de luto antecipatório, acho que é importante contar uma história. Sim. Né? O luto antecipatório ele foi cunhado na década de 40, né, por Eric Lindemann, um psiquiatra. E a história é curiosa, porque assim, como que a observação e a prática clínica faz com que a gente defina algumas teorias que legitimem formas de sofrimento. E nesse caso, realmente, né? É uma coisa que chega. Lindemann, ele começou a observar as esposas de homens que eram convocados para a guerra. E aí, o que acontecia? Eles, a partir do momento que eles eram só convocados, eles não tinham nem saído de casa, essas mulheres começavam a experienciar muitos sintomas. Uma angústia, uma falta de ar, uma questão ali muito voltada para um sofrimento, uma dor, meu Deus, você vai morrer. E o que é que vai acontecer? Por quê? Porque pensar em uma pessoa ir para a guerra, gente, é pensar em ausência de certeza, né? Sim. E muitas vezes ausência de contato, principalmente naquela época que a gente não tinha tantas tecnologias como tem hoje. E aí, ele começou a observar que essas mulheres experienciavam, antes deles irem, antes deles morrerem, vários sintomas que ele começou a identificar que, meu Deus, isso é um luto. E o luto antecipatório é isso. São todas as manifestações possíveis a partir de uma perda sem ela ter acontecido. Ele pode vir tanto de um familiar, né, a partir do momento que há um diagnóstico, e pode vir também com a própria finitude. A finitude é um luto antecipatório. Porque a partir do momento que eu me entendo finito, eu começo a lidar com, meu corpo vai começar a falhar. E que não é só na parte emocional, né? Não. O corpo todo é multi. Você sente ele de forma física. Todo, exatamente. Você sente ele de forma cognitiva. Ele tá ali se apresentando de diversas formas. De forma inteira. Então, quando a gente vai pensar no luto antecipatório, a gente tem que levar em consideração toda a cena.
A cena paciente, né? Enquanto ali, contato com a própria finitude, luto pela perda da saúde, luto pelo meu papel social, né? Eu executava tal função, não consigo mais, precisei parar de trabalhar. O luto antecipatório, ele vai se apresentando até como, às vezes, as pessoas precisam se mudar para fazer um tratamento, às vezes não tem tratamento disponível, como a gente vê agora, por exemplo, Preta Gil, né, que precisou ir para os Estados Unidos para poder fazer o seu tratamento. Então, pense o quanto que isso gera uma sensação ali de estou me ausentando da minha família, tenho que sair da minha casa, da minha rotina, né? E tudo isso... Muda a rotina, muda sonhos, perspectivas. Corpo, né? O meu corpo tá reagindo de uma forma que eu não reconheço ele, o que é isso que está acontecendo, né? Então, o luto antecipatório diz desse lugar de trazer mal-estar, mas eu gosto de dizer que o luto antecipatório, ele é uma elucidação, ele traz uma luz ali. Ó, sacode. Estou escancarando aqui, e a partir desse momento, o luto antecipatório, ele vira uma oportunidade. Oportunidade da gente construir uma narrativa a partir daquilo que dói, né? Uma das coisas que eu sempre digo assim para os meus pacientes é que eles ficam pensando assim, meu Deus, eu vou morrer, minha vida vai acabar, né? A morte não é o contrário da vida, gente. Morrer é o contrário de nascer. Se a morte, se a gente sofre essa morte, é porque eu tive uma vida muito vivida ali. A partir do momento que eu tenho ali toda uma questão de relação, de sonhos, de metas, de emprego, de ambição, de N coisas que a gente tem, ou sonhos que eu ainda teria que ter e eu vou sofrer porque eu não tive, não consegui alcançar, não galguei isso, mas o luto antecipatório vira essa oportunidade pra gente falar sobre isso. Então eu acho que, como você disse, é um sacode para abrir o discurso. E é muito ambíguo, né, Amanda? Por exemplo, existe a dor, tá ali, porque você tá ali em uma situação que você não esperava, né? E veio esse diagnóstico, né? Muito do luto antecipatório vem através de um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. E aí você tem ali sua visão de si, do mundo, do outro, completamente mudada. Sim. Mas também, então, embora tenha sofrimento, embora tenha dor, é um convite também para repensar essas relações familiares, né? Dar espaço de fala para, às vezes, algo que você gostaria de resolver, às vezes, com aquele familiar. Sim. Organizar mesmo de forma prática, né, a vida, né? Então, deixa eu ver o que precisa organizar aqui em termos práticos, financeiros. Então, assim, ele é carregado de dor e sofrimento, mas também é carregado de oportunidade de presença, de estar junto, daquele momento ser o momento de você dar o maior amor, né? O maior tempo para aquela pessoa. Concluir algumas coisas, falar algumas coisas que você queria ter dito e nunca teve coragem, escolher algumas coisas que você queria e não pode. Eu gosto muito de ouvir rádio, né? E aí tem... Mário Kertes é um comunicador aqui da Bahia, e ele fala muito assim, eu tenho 70 anos, eu não arrolho o peido, mas não. Né? De tipo assim, agora eu faço o que eu quiser. Eu cheguei no meu 70, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou escolher o que eu vou falar, eu não vou mais ficar criando uma persona social da forma que eu quero. Então, é sempre uma oportunidade. Teve uma vez que uma familiar me disse, né, que ela tinha acabado de receber o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica do marido, que é uma doença rápida, progressiva, ameaçadora da vida, enfim. E aí ela disse assim, Amanda, é uma sensação muito azeda você lidar com isso, né? E aí eu fiz uma pergunta pra ela assim, azedo ou agridoce? Aí ela ficou assim. Aí ela ficou assim. Eu disse, não, porque assim, você traz. Porque ela antes trouxe um discurso, né? De que finalmente agora eu tô tendo tempo com ele pra gente ouvir as músicas que a gente gostava. A gente viajou e aí. Anos planejando e nunca dava certo. O tempo ganha outro sentido, né, começa O que é que eu posso fazer para aproveitar esse tempo? Exato. Cada minutinho, Cada gente, minutinho se transforma em um mundo dentro de um minuto. E aí eu fui repaginando tudo que ela trazia ali, do que ela conseguiu de oportunidade que não estava tendo, né, nessa relação. Ela disse, eu tô me sentindo esposa e mulher de novo. Né? Eu disse, então, seria azedo ou agridoce? Ela é agridoce, né? Tem aquela coisa ali de que, às vezes, o sabor não é tão bom, tá misturado doce com salgado, mas tem uma coisa
É azedo porque dói, porque tem o sofrimento. É visceral, mas na mesma proporção é poético. Isso, o doce são as oportunidades que a gente tem em saber que tá próximo, né? Pode estar próximo o dia. Então, a gente quer aproveitar esse doce desse momento, dessa informação, para poder usar esse tempo de todas as formas possíveis. Eu digo que a finitude é uma oportunidade de conclusão. Que muitas vezes, quando a gente não entra em contato com ela, a gente não tem. Né? Então, quando a gente quer concluir algo, né? Por exemplo, tem um sabor diferente quando a gente está numa faculdade e a gente chega perto do final do curso. A gente começa a olhar para trás, a gente olha para os nossos colegas e a gente pensa, agora para frente eu quero isso, mas olha tudo que eu construí e quem são as pessoas que eu quero levar para minha vida. O fim dá essa oportunidade, que é diferente de quando a gente está ali só vivendo no automático. Né? Então, como as mortes repentinas, por exemplo, repentinas, né? Como a gente teve o contexto de Covid, que afetou todo o aspecto dos rituais, né? Que as pessoas não podiam velar seus mortos e tudo mais. Então, toda essa coisa, eu digo assim, é uma área que poucos psicólogos, principalmente hospitalares, da área que eu atuo, querem trabalhar. Todo mundo quer urgência, emergência, UTI, né? Tem uma coisa ali muito bonita ali da alta complexidade, da tecnologia, de você estar ali lidando. É bonito, gente, mas eu gosto muito da doença crônica porque eu vejo que tem uma oportunidade ali, né? Ou da investigação diagnóstica, enfermarias, clínica, média complexidade. Eu acho que são oportunidades ali pra gente justamente trabalhar esse luto antecipatório, que é esse contato com a finitude no geral, né? E uma das formas, né, do luto antecipatório se apresentar justamente nos cuidados paliativos. Sim. E aí eu também trago de novo, né, Ana Cláudia Arantes, ela fala que chega um momento que os médicos têm um limite sobre a doença, né? Então, a doença ali, de alguma forma, não tem, a medicina não tem mais recursos para conter aquela doença. Sim. E aí ela traz que a doença pode não ser mais contida, mas o sofrimento pode, né? Sim. O sofrimento pode ser visto, pode ser ali olhado. É quando a psicologia encontra um grande espaço para trabalhar. Sim. Então, os médicos podem não ter mais aquela doença ali para conter, mas a psicologia tem um campo enorme para poder trabalhar com esse paciente, com esse familiar. Sim. Né? Isso, então, é onde a gente pode realmente ajudar muito, né, Amanda? Eu brinco assim, que quando a gente cura alguém, a gente pode até ganhar alguma coisa, mas quando a gente cuida de pessoas, a gente ganha muito mais, né? Então, quando não há possibilidade de cura, quando a gente está ali com a doença ameaçadora da vida, crônica, progressiva, irreversível, tudo bem, a medicina não tem mais o que fazer do ponto de vista ali de tratamento, mas ela pode viabilizar conforto, ela pode viabilizar ainda tem muito trabalho, dignidade, né? ela pode viabilizar manejo de dor, em outras coisas. E aí, nesse momento, muito trabalho a fazer, né? A psicologia tá ali o tempo inteiro para viabilizar esse cuidado desse sujeito, né? Eu estava falando isso numa aula que eu dei ontem sobre cuidados paliativos, de que eu vejo muitos psicólogos falando assim, você não é o seu diagnóstico, né? Eu concordo e eu discordo na mesma proporção. Porque muito tempo eu falei isso, você não é o seu diagnóstico. Só que o diagnóstico, para muitas pessoas, ele é uma via ali de identificação, pertencimento e muitas vezes até de acesso à saúde, à psicologia, à fono, físio. Então, para muitas pessoas, eu tenho visto cada vez mais comunidades de pacientes com determinada doença. Pacientes oncológicos, pacientes renais, pacientes cardíacos, pacientes com dor. Eles criam um senso de comunidade e senso de pertencimento que, a partir dali, eles começam a se ancorar, né? Então, quando a gente está lidando ali com essa perspectiva de cuidado e não de cura, a gente está lidando com aquilo que aquele sujeito é e como é que aquele adoecimento chega para ele. Porque muitas vezes, beleza, você tem um diagnóstico, essa é a forma que você vai lidar e trabalhar com isso, essa é a forma que a gente vai conduzir, você vai tomar isso, vai tomar aquilo, se sentir dor é isso aqui, alimento pode isso, não pode aquilo, vamos adaptar, vamos fornecer conforto, ok. Mas como é que você está com tudo isso? Como é que chega para você isso? É algo que é possível? É algo que não é? Beira o insuportável? Alguém te perguntou como é que você se sente? Alguém te perguntou o que é que você quer?
Você quer participar enquanto protagonista do seu cuidado? Você quer compor essa equipe? Eu tenho críticas com relação à nomenclatura paciente, apesar de ser a forma possível que a gente chama no contexto de saúde, né? Mas até no meu projeto de mestrado eu vou fazer essa transição ali, enquanto eu escrevo minha dissertação, de que eu vou trocar de paciente para pessoa. Sim. Né? Porque paciente, se a gente for olhar o significado da palavra, é aquele que espera. É o passivo. Que eu tô aqui. Não, a gente quer aquele que é protagonista. Aquele que faz parte uma postura ali que pergunta. O que eu escolho não falar sobre isso agora. Eu preciso de um tempo para me organizar. Eu preciso de um tempo para decidir, né? Mas muito do nosso papel nesse contexto ali de que, beleza, não tenho mais o que fazer, é trabalhar todo o princípio também ali dos cuidados paliativos, além de da não maleficência, né, de a gente não causar dano, mas da gente também provocar autonomia, né? Porque o paciente, ele, apesar de estar dependente de medicamentos, de uma equipe, dependente de todo um manejo ali para que ele tenha qualidade de vida e conforto e dignidade de morte, ele pode ter escolha, que é a autonomia. Então, nosso trabalho é justamente isso, fomentar a autonomia o tempo inteiro. E algo que a gente também vê muito presente, né, em todos esses processos, luta antecipatória, cuidados paliativos, é sobre o silêncio. Sim. Né? O silêncio como proteção, né? A verdade como proteção. Então, a gente vê isso tanto dos familiares e, às vezes, pensar se vai contar o diagnóstico para aquele paciente, né? Para aquela pessoa ou não, porque senão ela pode se entregar, ela pode não querer lutar, enfim. E da outra parte também, né? Da pessoa, né? Já trazendo o termo pessoa, da pessoa para o familiar. Né? Não vou contar porque eu vou levar sofrimento para meu familiar, não quero que ele sofra, né? Não quero que ele fique imaginando que um dia eu não vou estar aqui. E aí, Amanda, como é que fica essa questão, verdade, silêncio como proteção? A gente tem duas nomenclaturas possíveis que a gente vê na literatura para esse fenômeno, que se chama conspiração do silêncio ou cerco do silêncio, né? Daquela coisa ali de eu estou fazendo voltas ali em torno daquilo, e eu vou tentar botar... É a mesma coisa de eu estar limpando uma sala e eu empurrar a poeira para debaixo do tapete. Ela tá ali, mas ela vai causar rinite do mesmo jeito, ela vai incomodar. Né? Não é dizer que eu escondi que isso não vai chegar. Sumir, né? Não vai sumir, não vai desaparecer. Uma coisa que eu sempre trabalho, assim, é uma coisa que a gente mais trabalha, inclusive nesse contexto de diagnósticos ameaçadores da vida, é a conspiração do silêncio e o cerco do silêncio. Do ponto de vista, principalmente dos familiares. Eu não quero contar, porque pode ser que ele tenha alguma descompensação, passe mal e morra antes. É melhor não contar. Verdade. Né? Eu não sei, ele vai passar mal. É melhor. E aí a gente vai trabalhando justamente essa questão de que, primeiro, o paciente, ele tem autonomia sobre o corpo dele. Enquanto ele responde dentro das suas faculdades mentais, ele pode estar totalmente fragilizado fisicamente. Mas se ele responde, ele tem ali condição de escolha sobre o corpo dele. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu gosto de trabalhar com as famílias estamos num ambiente seguro? Ele vai passar mal? Tem médico aqui? Como é que a gente vai... Tem algum manejo caso ele passe mal? Né? Vamos fazer isso. E aí, a partir desse momento, eu digo assim, eu vou fazer uma avaliação para ver como é que tá para ele. E aí, o que acontece na grande maioria dos casos? O paciente já sabe. A grande maioria. Ele não sabe exatamente o que ele tem, mas ele sabe que tem alguma coisa errada. Porque, gente, como eu disse, é igual a poeira debaixo do tapete. Vai causar uma rinitezinha. Né? Então, eu tô aqui, meu corpo tá doendo, eu tô sentindo isso aqui, eu tô internado. Tá dentro dele, né? Toda hora alguém tá me trazendo um remédio, ou senão toda hora alguém marca um médico, eu tô indo pra tanto médico, tanto exame, que é isso que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa comigo, né? Eles não querem me falar porque eu devo estar morrendo. Então, e como é que fica pra você? Você quer saber o que tá acontecendo? Né? Então, eu sempre faço esse trabalho. Primeiro a família, depois o paciente. O paciente ali, naquele momento, ele me fala, não, eu não quero saber. Né? Eu tenho uma noção, mas eu não quero saber. Eu prefiro não escutar. Porque se eu escutar, eu não sei como eu vou reagir a isso. Pronto, então vamos trabalhando isso. Respeita a decisão. E aí, família, vamos dar uma segurada agora nesse momento, que eu preciso agir um pouco mais. Volto pro paciente, vou acompanhando ali para entender para ele. Por quê? Não, nem tanto o porquê, mas beleza, você não quer saber, mas como é que tá para você indo para tanto médico? Sim. Como é que tá pra você... Entender ao redor, né? Isso tá te gerando algum tipo de sentimento?
Eu não gosto de colocar palavras, porque pode ser que o paciente concorde com aquilo. Entendi. Né? Tem pacientes que ficam, não, eu tô me sentindo bem cuidado. Outros, eu tô angustiado, né? Eu tô com medo. Pronto, medo é uma emoção aqui que a gente pode trabalhar, né? Você tem medo de quê? Né? E aí a gente vai ali construindo essa relação. Quando o paciente opta por não contar à família, aí o parâmetro já muda. Por quê? Como eu disse, ele tem autonomia sobre o corpo dele, sobre as escolhas e tudo mais, então ele pode sim escolher não contar. E isso é respeitado. Só que qual é a questão que a gente também vai trabalhando com esse paciente? Será que é melhor lidar com isso sozinho? Será que não é melhor dar oportunidade para essa família também se organizar com o que está acontecendo? Será que não é melhor você ter alguém junto para enfrentar, que não seja só nós, a equipe de saúde, que ela é muito importante, gente. Mas seria ambicioso demais a gente querer tamponar o lugar da família. A família é importantíssima. Então, a gente vai fazendo esse trabalho ali de conscientização sem tentar influenciar, mas entender de que ambas as partes, paciente e família, estão cientes de tudo que pode vir a acontecer a partir da sua tomada de decisão, né? Então, a gente vai fazendo esse manejo ali entre família, paciente, equipe de saúde, para poder respeitar ali o trabalho que a psicologia está fazendo e o tempo de cada um deles para a gente poder executar. E você trouxe a família, né? Caso seja decidido que a família participe, sim, ela vai sentir também, né? Vai, muito. Então, não é preciso olhar também para essa família. Com certeza, porque assim... É igual quando a gente está no avião. E aí a gente recebe a máscara, né? Primeiro então, bota na gente, depois no outro. Tem uma história engraçada para contar, porque isso não tem nada a ver com o caso de doença ameaçadora da vida, mas que me lembra muito isso tudo. Eu não sabia que existia diferença entre alergia a glúten e intolerância. Eu tenho uma amiga, muito minha amiga, que a irmã dela é alérgica a glúten. E aí eu fui pra casa dela, a gente ama café da tarde, né? A gente é vizinha. E aí eu levei um bolo com pãozinho e tal. Ela, não pode entrar aqui. Eu, como assim não pode entrar aqui? Ela, não, porque minha irmã é alérgica. Mas sua irmã não mora aqui. Ela, mas ela vem aqui todo final de semana. E aí, se você trouxer alguma coisa, eu vou ter que desinfectar a casa inteira. Porque, mas... Intolerante, você não pode comer. Não, Amanda, quem tem alergia no ar, na superfície, em tudo. E aí eu trouxe, ela teve que limpar a casa toda. Meu Deus. Né, aquela coisa toda. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. A irmã dela vai lá final de semana e ela não come glúten. Nunca. Porque a irmã dela não pode. Não pode mesmo. E aí, isso é uma metáfora para pensar de que, assim, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico, aquela família vive aquele diagnóstico. Então, se ele tem adaptação na alimentação, eu vou comer aquilo que ele pode para não dar tentação a ele, ou para ele não comer escondido. Ou, se eu tenho que ficar sempre indo para o hospital, eu vou ter que abdicar de outras coisas. Às vezes, pessoas perdem empregos, perdem relações afetivas, porque tem que estar ali acompanhando a mãe, o pai, o filho, o tio, o irmão, o avô, né? Para se reorganizar. Então, todo esse processo, ele gera uma questão muito tá no ambiente, né? Do ambiente. Aí eu vou contar uma história muito pessoal, né? Meu esposo, o avô dele tem Alzheimer, né? E a mãe de meu esposo, ela ficou ali 100% do tempo agora enquanto condição de cuidadora. E uma das coisas que mais tem aparecido agora, porque o Alzheimer tá avançando, quem serei eu quando meu pai se for? Ela não sabe. A identidade, ela Perdeu, abalada. Porque ela tá ali 100% do tempo cuidando dele, né? Aquela coisa toda, então... Além da filha, né? É a cuidadora também. A cuidadora. São os papéis, né? Então, ali são muitos papéis envolvidos. Ela abriu mão do trabalho, ela abriu mão de uma vida muito ativa, então agora ela só cuida dele, né? Ela disse assim, o que é que vai ser da minha vida, né? E aí, essas perguntas também entram no quesito luta antecipatório, porque vira uma oportunidade da pessoa começar a construir. Quem sou eu diante disso aqui? Então, quando a gente está ali pensando nos familiares, é para legitimar essa dor. A dor não é igual à do paciente, mas é uma dor legítima de alguém que perde alguém. Papéis são reorganizados dentro daquela família, então às vezes a pessoa que está ali doente e em processo ativo de morte executava um papel e outras pessoas vão ter que começar a se reorganizar para executar esse papel, né? Ou aprender a viver, eu vejo muito isso em casos de filhos que perdem os pais, né? Os pais tinham uma função ali importante na tomada de decisão da vida, da segurança, da segurança no geral, e aí fica, meu Deus do céu, eu tô perdido.
né? E aí, mundo abalado mesmo, né? Aí, a função do luto antecipatório é justamente o e se. Eu tenho um caso pra dividir com vocês, que eu fiz até uma tatuagem. Eu fiz essa tatuagem desse coração por causa desse caso. Eu tava atendendo, fui chamada por uma interconsulta, né, pra atendimento na cardiologia. E o paciente, ele tinha feito uma troca de válvula, né? O coração tem algumas válvulas, a válvula mitral dele ele tinha trocado há 15 anos. E geralmente, quando tem esse processo, ele precisa trocar em 10 anos. E tinha 15 anos que ele tinha trocado. Tinha passado muito. Lavrador, cuidava de coisas da terra ali, o alimento da casa e tudo mais. E eu fui acionada pelos médicos dizendo que o prognóstico era ruim. O que é um prognóstico ruim? É que a possibilidade dele morrer na cirurgia era muito grande. Porque passou muito tempo, muito idoso, sobrecarregou demais a função cardíaca. Então, eu preciso que você venha. Então, quando eu fui atender, tava ele e a esposa, e aquela coisa assim, ela super, não, vai cuidar, vai fazer de novo a cirurgia, vou cuidar dele, vai estar tudo certo, tal. E eu percebendo que ele tava meio reticente, né? Eu disse assim, a senhora não quer ir tomar um café pra eu conversar com ele um pouquinho e tal? Aí ele, eu vou morrer. Ele fez assim, eu vou morrer. Eu sabia que eu ia morrer. Porque eu não quis fazer. Eu fiquei muito tempo parado na cirurgia, pé abrindo meu peito, eu tive que parar de trabalhar, eu prefiro morrer. Então, assim, eu deixei passar, chegou esse momento, mas eu preciso muito que você prepare a minha esposa. Ela não vai saber lidar com isso. Então, eu comecei, quando a gente pensa em cirurgia cardíaca, principalmente no contexto SUS, às vezes vão sendo adiados, né, os procedimentos, porque o prognóstico é melhor desse aqui, vamos deixar esse para um pouco depois. Sim, vai ter uma fila, né? Isso. E aí, ele ficou 2 meses internado, e nesses 2 meses, eu sempre falando com essa esposa, né, e se acontecer alguma coisa, como é que fica? Ela, não pode, vai dar tudo errado, ele é o meu companheiro, meus filhos estão cada um em um estado, aquela coisa toda, muito na urgência. Até que chegou um dia, eu cheguei para trabalhar à tarde, né, pegava 1 hora, pisei na sala de serviço, a UTI liga. Amanda, tem como você descer aqui na UTI cardiovascular? Eu disse, tenho, mas eu não era da UTI cardiovascular. O que foi que aconteceu? Seu fulano faleceu. Ele saiu da cirurgia, saiu bem, a gente falou pra esposa, ela foi almoçar, e quando ele chegou na UTI, ele morreu. Eu desci, quando eu cheguei lá, eu não reconheci ele, corpo diferente, né, enfim. E aí o médico residente falou assim, a gente precisa comunicar, só que não fui eu que fiz a cirurgia, o cirurgião já foi embora. E eu, sente a bunda nessa cadeira e você vai estudar esse prontuário todo agora. E a gente vai, pronto. Só o médico que faz. Só o médico que faz a comunicação do óbito. Psicóloga não faz. Não, a gente faz o acolhimento pós, preparação de comunicação, né? Então, eu trabalhei um pouco com o médico sobre o protocolo Spikes, né? Que tem uma questão ali específica. Ai, gente, já quero um podcast só sobre isso, viu? Que a gente instrumentaliza. Importante demais. Como comunicar, né? E aí, levamos para a sala de acolhimento. Na hora que ele comunicou, esse médico residente, gente, eu nunca vou esquecer dele, porque ele foi muito querido. Ele não falou evoluiu a óbito, porque às vezes o termo evoluir, a pessoa pensa, vou chegar em algum lugar, óbito às vezes não aparece. Ele contou todo o itinerário da cirurgia, e ele foi perguntando a ela, né, eu instrumentalizei, seu esposo estava aqui por quê, né, quais seriam as possibilidades. Sim, ela e ela foi aos poucos respondendo e tal. Quando ele falou que ela morreu, essa mulher olhou para baixo, e meu coração, gente, eu pensei que ia sair pela boca. Eu disse, meu Deus do céu, é agora que ela vai. Ela me estendeu a mão e falou assim, a gente se preparou para isso. Você pode ir comigo no serviço social, né? E aí, desculpa, gente, é porque para mim é muito forte. Sim. Eu fui com ela. Aqui vale se emocionar e aí também, ela ligou pros filhos, o filho veio de Aracaju para poder, né, enfim. E aí, nesse contexto, eu vi ali a potência do luto antecipatório, porque a gente consegue justamente trabalhar com essas pessoas o e se, para elas se organizarem. Eu fico pensando, se fosse naquele primeiro dia que ela tava ali, que eu fui mandar ela tomar um café, como seria para ela? Foi um caminho, né, Amanda? Um caminho ali construído, ó. Foi um caminho e que, às vezes, e aí eu tô falando agora também para profissionais, a gente acha que não tá surtindo efeito. A gente acha que a pessoa não tá entrando em contato, né? Que ela tá ali, não pode. Mas quando a gente vai ver as nossas intervenções, né? Quando ela me estendeu aquela mão e falou, a gente se prepara para isso. Então, esse coração com as flores é a lavoura dele, né? Assim, dessa coisa ali, dessa construção. Porque, para mim, foi a comunicação de óbito e
pensar no luto antecipatório mais marcante da minha vida. Eu tive várias marcantes. Mas essa me pegou de uma ordem, dessa coisa dela falar que a gente se preparou, porque ela não se sentiu só. Não foi ela que se preparou para isso, é a gente, eu com ela, né? Então, muito do nosso trabalho é junto, unido. Então, a gente precisa, sim, cuidar dessas famílias, porque tem algo ali que fica e perdura. E o luto é uma coisa que não vai sair nunca, gente. A pessoa convive melhor. Mas ele não tem como tirar, não tem como arrancar do peito, né? Então, um pouco disso aí. Não, eu falo muito que a gente tá ali, né? A dor, o sofrimento, ele não passa, né? A gente que ganha uma estrutura ao redor, a gente que cresce ao redor, né? Então, esse preparo é o ao redor. Sim. Então, a dor tá ali, o sofrimento tá ali, mas a gente vai ganhando espaço ao redor desse sofrimento, sim, dessa dor, para poder ir lidando, sim, com ela. E aí, Amanda, a gente vê muito, né, em casos, né, já acontecendo a partida, a gente vê muito, a gente foi emocionante, viu? Então, vamos indo. Chegando aqui, vamos indo. É porque a gente sempre fala, né? Falar de luto é isso, é falar de vida e histórias bonitas, né? Histórias cheias de afeto, de amor, sim, como essa que você trouxe. E aí, quando acontece a partida, a gente vê muito sentimentos de culpa, né? Sentimentos de impotência, de, poxa, o que eu poderia ter feito diferente? Eu estava ali limitada por um procedimento ali, né? Um tratamento. E sempre fica essa questão de que eu poderia ter feito mais, sim, né? Ou então culpa, eu poderia ter feito algo diferente, ter olhado de forma diferente, chegado junto de forma diferente. E aí também é um convite, né, para a gente olhar para esses sentimentos, né, olhar para essas emoções. Elas falam muito, né, Amanda? O tempo inteiro, assim, quando a gente se culpa pensando que eu poderia ter feito, que o desfecho mudaria, isso, se eu tivesse feito alguma coisa. Eu acho que, né, muitos pensamentos estão em volta disso. Se eu tivesse feito diferente, o desfecho seria diferente. E não necessariamente, gente, é uma coisa assim, como a gente vem falando aqui, né, quando a gente pensa em finitude, a gente pensa em ausência de controle. Não tenho controle sobre as coisas que acontecem. Eu tenho controle sobre as minhas escolhas do dia a dia. Mas o que acontece ao meu redor, eu não tenho controle. Controle sobre como o meu corpo responde, sobre quando eu perco alguém, quando um relacionamento acaba. Eu não tenho controle sobre essas coisas. E aí, uma das coisas que é importante falar é de que a culpa ela vai sim aparecer. Mas, por isso que é importante buscar ajuda profissional, né? Porque quando a gente vai ali no senso comum, as pessoas ficam, realmente você podia ter ficado mais, né? Você podia ter ido mais lá mais vezes. Isso comum machuca, né, tem aquela coisa assim, que isso diz muito mais da pessoa que tá falando do que da pessoa que tá ouvindo, sim, né? Que às vezes ela até projeta suas próprias frustrações além do outro. A culpa ela vai aparecer, mas o nosso trabalho enquanto ouvintes, né, escutadores, é justamente de legitimar de que você fez o possível. Uma coisa que eu falei para um paciente, falei até semana passada, né? Ela perdeu a melhor amiga, e aí a melhor amiga dela estava doente e tal. Ela disse, eu não vi ela desde fevereiro. Então, eu fico assim, não deu tempo de eu me despedir. Aí eu disse assim, mas por que você não foi ver ela desde fevereiro? Ela, porque pra mim tava insuportável ver ela doente. Eu disse, então pra você não foi possível. Não foi possível. Você não tá sentindo a dor dela agora. Isso quer dizer que teve uma relação ali. Mas a partir do momento que você vê ela doente, pra você causa um sofrimento. E talvez até pra ela, o seu olhar, a forma que você reagisse, né, também causasse mais sofrimento. Você fez o possível. Aí ela disse, eu sempre ligava pra ela. Eu só não tava indo lá. A gente falava sempre o dia inteiro. A gente começou a ver filme junto, cada um em sua casa. Eu disse, olha o tanto que você fez. Olha o tanto que você foi construindo histórias com ela nesse período, mesmo doente. Mesmo pra você sendo insuportável ver dessa forma. Então, uma das coisas que a gente sempre tenta falar é de que as pessoas precisam, como você disse com relação à alusão da máscara do avião, né? Primeiro eu coloco em mim, depois eu coloco no outro. E isso não é egoísmo, isso não é um aspecto ali de negligência. Existem diferenças em negligência. Se existem pessoas que são negligentes, eu vejo muito isso em hospital, pessoas abandonadas lá. Mas a partir do momento que há um sofrimento e há uma culpa, a gente já sabe que não é negligência. Porque a partir do momento que eu sofro por isso, é porque eu perdi. Eu não queria que isso acontecesse. Eu tô me sentindo um vazio, eu tô dilacerado. Então, a gente começa a perceber de que
quando a pessoa ela tem uma culpa ali, quer dizer que há uma relação. Então, algo que a gente tenta sempre convocar é: que relação foi essa? O que é que foi acontecendo? Não só nesse período de adoecimento, de fim de vida, de morte, mas durante toda a vida. Que relação foi essa? Qual a intenção daquela pessoa com aquela, né? Qual é a intenção? Durante a vida. Então, teve a intenção de cuidado, né? Teve a intenção ali de estar ali fazendo o possível. Há uma cumplicidade. Eu vejo muito a culpa, principalmente de pessoas que foram cuidadas por aquele que morreu. Então, tipo assim, eu podia ter cuidado dele, ele cuidou tanto de mim. Mas eu disse assim, você já pensou da função que a pessoa tem de cuidar? Porque cuidar, a gente ganha muita coisa quando a gente cuida do outro. Será que a pessoa também não se sentiu amada, colocando afeto ali em você? Né? Se permitir ser cuidado por ela também não é uma construção de relação. Né? As relações não são só de via de troca, são via de afeto também. Então, a gente vai ali construindo isso para que a pessoa sinta a culpa, mas depois vá... tem um livro que eu amo, que é A Moça Tecelã, né? Ela vai tecendo as coisas que ela gosta, o que ela não gosta, ela desfia. Sim. A gente desfiar essa culpa, né? Pra tirar o formato dela, né? Pra ela poder ficar pequena e entender de que essa dor, ela é muito mais pelo luto do que o que eu poderia ter feito, né? E sim pela perda daquele que não tá mais comigo. É olhar para essa culpa, né, Amanda, e ver assim, o que ela se aproxima mais? Ela se aproxima, como você trouxe, né, de uma negligência. Então, tipo assim, eu não cuidei, eu não quis. Isso. Né? Eu tinha possibilidades. Até tinha podia, recursos, mas eu não tava afim. Mas eu não quis dar prioridade. Sim. E pronto. Ou se aproxima de um cuidado, de um querer fazer mais. Exato. Né? Eu lembro que minha mãe, antes dela partir, no dia do meu aniversário, ela não queria me dizer que não estava bem. Aí eu percebi que ela não estava. Sim. Aí eu falei, mãe, a gente vai para o hospital. Ela, não, filha, não vai não, é seu aniversário. Eu falei, mãe, tem coisa mais importante, mais maravilhosa do que eu cuidar de você no dia do meu aniversário. Sim. Eu pegar o dia do meu aniversário e transformar esse dia em um cuidado maior. Sim. Dar o meu amor para você, tá ali junto com você. Vamos sim. E aí a gente foi para o hospital. Sim. Dali a gente não retornou mais para casa, né? Ela ficou já no hospital. Mas ali, no dia do meu aniversário, foi um dia que eu me recordo de pleno amor, de pleno cuidado, né? De dar tudo que eu podia ali naquele dia para ela. Exato. Né? Então, pensar isso, né? Essa culpa pode estar carregada do querer fazer mais. Eu queria ter feito mais, mas olhar com compaixão, né? De forma compassiva para essa culpa. Sim. E perceber o quanto ali existe cuidado. E olhar para essa via de cuidado dentro da possibilidade. Dentro da possibilidade. Eu acho que é aí que é o que dá o respiro, né? Dentro da nossa possibilidade. E a gente não tem, né, Amanda, como adivinhar, como ter certeza do que vai acontecer. Então, se a gente fez aquilo daquela forma, é dentro do que o nosso conhecimento sobre aquela situação a gente permitia. E que era possível com os recursos que eu tinha. Isso. Então, por exemplo, pessoas que diziam, porque eu estava sempre trabalhando, eu não podia visitar no hospital. Mas eu penso, mas você tem uma casa para sustentar, você tem filhos, se você parar de trabalhar, como é que você sobrevive? Como é que você come e tal? Então, mas eu ia à noite, consegui visita estendida. Poxa, então isso é muito. Você saía do trabalho cansado e ia lá. Estava lá inteiro. Mas eu podia ter ido para a visita da manhã. Mas como que você estava trabalhando? Então, a gente começa a ver ali as perspectivas também práticas diante disso para legitimar. Porque as pessoas se culpam muito de que, agora que eu perdi, de que adianta, né? Agora que eu perdi, vamos construir essa dor, vamos começar a pensar o que é possível agora para mim também, como foi possível lá atrás que foi feito, né? Então, a gente vê muito esse quadro, né, da culpa, por exemplo, quando alguém mora em outra cidade. Sim. Então, assim, poxa, eu poderia ter ido visitar mais meus pais, né? Ou se for um pai, uma mãe, eu poderia ter ido, certo, mas por que você não foi? Sim. É porque eu tenho 2 filhos, é porque eu, né, meu trabalho, eu não consigo... Tenho flexibilidade. Não tenho flexibilidade. Então, você não fez o seu possível, você estava dentro de um contexto ali, de uma correria de vida, né, que não dava essa possibilidade. Você não estava em casa, ali, de boa, com tempo livre. Com dinheiro para viajar. Com dinheiro, porque também é passagem, né? Tipo assim, seja ela toda a logística, qualquer meio que seja, você vai ter ali um deslocamento e tal. Então, assim,
seja compassivo com essa sua realidade, né? Sim. Com o que realmente foi impeditivo de você estar visitando mais ali, de seu pai ou sua mãe que de repente veio a partir, tá? Com certeza. E aí, voltada para esse olhar, né? Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o autocuidado. Sim. Que é justamente esse olhar, esse convite para olhar, né, Amanda? E que traz esse respiro, traz essa forma de você olhar para algo que é muito doloroso, né? Que validar esses sentimentos, validar tudo aquilo que você está vivendo, validar esse contexto, né? Que você está ali na sua vida real. E é necessário, né? Ter esse autocuidado. Fala um pouquinho sobre autocuidado. Crucial, porque assim, o que acontece? Geralmente, quando a gente perde alguém, a gente direciona todo o nosso cuidado para aquela pessoa que está ali enquanto está no período. E depois que ela falece, é como se tudo perdesse o sentido, né? Como eu falei do exemplo de minha sogra. E aí, o que acontece? A pessoa fica ali, não sei muito o que eu vou fazer comigo, o que vai acontecer da minha vida, tenta começar a se reorganizar, mas acho que pensar no autocuidado é extremamente importante, só que a sociedade tem uma visão de autocuidado totalmente deturpada. Então, as pessoas acham que autocuidado é fazer a unha, autocuidado é você chegar ali e ir para uma academia. Tudo isso, gente, são formas de autocuidado. Mas quando a gente tá falando de luto... Ou então sair do luto, não. Autocuidado é você sair, você se divertir, você tá com sacode a poeira, né? Isso, bora, vamos vida reagir, que segue. Bota um cropped. Seja forte, bola que Exato. segue. Então, assim, isso são vias de autocuidado, sim. Mas para o luto, elas podem não ser tão funcionais. Se é que a gente pode dizer dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente pensa, assim, na questão do autocuidado, que eu sempre digo, assim, com relação à minha relação com os pacientes que eu atendo, é de que, quando a gente fala de elaboração do luto, eu não tô falando de esquecimento. Eu tô falando de tirar aquela carga, aquela energia psíquica de dor, e eu começo a lembrar com mais saudade do que dor. Vai doer, mas eu lembro mais com saudade. Eu olho com mais afeto para as coisas ali, e não com aquele sofrimento, sensação de injustiça, a sensação de que retiraram algo de mim e outras coisas. Então, o autocuidado, ele depende muito de um recurso que é a pessoa se sentir amparada. Então, eu não tenho condição de pagar um psicólogo, não tenho condição de fazer uma terapia. É imprescindível? Eu posso dizer a vocês que não. É importantíssimo, mas não é imprescindível. Nem todo mundo tem condição. A gente não tem políticas públicas que abarquem, né? A gente, aqui em Salvador, tem um ambulatório do luto no Hospital das Clínicas, mas eu sei que tem muitos lugares que não tem. Então, as pessoas, primeira coisa, busquem pessoas que você tem de rede de apoio ali. Amanda, mas não tenho ninguém na minha família. Alguém do trabalho, o padeiro, o pastor da igreja, qualquer pessoa. Busque essas pessoas e fale sobre isso. Amanda, mas a pessoa não é tão compreensiva, né? Não quer ouvir sobre isso. Busque ajuda. Existem grupos, Magali faz grupo, né? Que tem pessoas que sentem a mesma dor, que tem aquela coisa ali. A semelhança, o senso de pertencimento, gente, é poderosíssimo, porque as pessoas começam a sentir que elas estão sendo escutadas. E tentem buscar vias ali de coisas que façam você tentar se reconstruir. Então, uma das coisas de possíveis intervenções que eu faço, né, com os meus pacientes, são cartas memoriais, linha do tempo, né, uso de recurso, baralho, entre outras coisas, mas carta memorial é uma coisa que a pessoa pode fazer sozinha. Escreva uma carta para aquela pessoa que foi, escreva uma carta para você também. Eu sempre digo isso, tanto para quem foi e uma para você. O que é que você quer dizer para você nesse momento? Né? Como você quer se acolher? Porque pensar no autocuidado é pensar em autocompaixão. Eu cuido de mim porque eu me compadeço com a minha dor. Né? Eu não preciso de validação externa. A validação externa é necessária, é importante, mas ela não é uma condição ali imprescindível. Ela é importante, mas eu preciso me compadecer. Eu entender os meus limites, eu entender o que é possível. Eu já atendi vários pacientes que viajaram, foram pra show depois que perderam alguém, e aí ficou todo mundo julgando, né? Meu Deus do céu. E aí a pessoa vinha, meu Deus, eu não era pra eu ter ido pra esse show, ou era pra eu ter ido e não ter postado nada, e aquela coisa toda. E eu disse assim, por quê? Não, porque eu sou julgada. Tá, mas como é que você tá se sentindo com isso? Ela,
meu pai tava doente e tal, e eu fui pra um show de uma banda que ele gosta muito, e eu tava ali ouvindo, Tem um significado, né? É um legado, né? É uma construção. Então, existem várias formas. Então, é um vínculo que continua, né? É um vínculo que perdura, né? A todo momento. Contínuo. Então, é uma coisa que uma paciente me mostrou que eu nem sabia que existia mais, foi que ela comprou um relicário, né? Um relicário é um colar que tem foto dentro, né? E aí ela botou a foto do pai dela ali e anda com ela no peito. Ela disse assim, Amanda, toda vez que eu começo a me culpar, ou eu sinto que ele tá aqui dentro de mim, ela pega e ela se abraça ali e eu não tô sozinha, né? É um elemento de vínculo, né? É um elemento de vínculo, né? E assim, ai, Amanda, mas isso não é ruim? Por exemplo, tem uma série que eu gosto muito que chama Eu Nunca, né? A personagem principal, ela chorou muito quando o celular dela caiu na piscina. Por quê? Porque tinha áudios do pai dela que morreu. Sim. Ela perdia os áudios. Aí todo mundo, meu Deus, mas você vai ficar a vida inteira ouvindo os áudios? Meu celular também, quando quebrou, a primeira coisa que via, meu Deus, os áudios de minha mãe. Aí agora eu consegui recuperar e gravei em vários lugares. Botei no HD Bota externo, no drive, e assim vai. Tá no computador. Aí as pessoas, ai gente, mas isso não é meio doentio? Gente, só quem sente sabe. Que é saudade. Um perfume que alguém passou, que é o que a pessoa usa. Você vai lembrar na mesma hora. Uma comida, você vai lembrar na mesma hora. Então, pensar em autocompaixão, pensar em autocuidado, é pensar nesse lugar de caminho de construção de que eu perdi alguém, então um pedaço meu se foi, né? Aquele papel de relação não existe mais, então um pedaço meu também perde, também vai embora. A gente vai ter que construir uma nova relação. Construir novas relações que não tamponam, contato, né, e não tamponam aquilo ali, mas são vias possíveis, né, pra gente conseguir manutenção disso e se autorizar de que vai ter momentos que você vai recair. Não é porque você, agora eu lembro com saudade que vai chegar uma data de aniversário que você não vai chorar. Até porque as datas comemorativas, datas importantes, elas não são só o aniversário, o Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Elas estão espalhadas pro ano todo. O ano inteiro. Às vezes é um dia que você, de repente, foi pra uma praia com aquela pessoa e foi um dia maravilhoso. Ou uma lembrança que aparece no Facebook e no Instagram. Pois é. Aí tá lá, tal dia, você tava em tal lugar, e você vê a foto e você fica, meu Deus, aí rebaixa. E tá tudo certo, gente. A vida não é linear e ainda bem. É uma coisa que eu gosto de fazer alusão, né, sendo psicólogo hospitalar, que o monitor, né, cardíaco, quando ele tem vida, ele sobe e desce. A gente tem altos e baixos. Mas quando ele não tem mais vida, ele é linear. E a vida não é linear. Não tem como. Então, no mesmo dia, a gente pode estar ali, tendo vários tipos de emoções, pode acordar feliz. Várias provocações, gatilhos, questões que vão acontecer e a gente tem que se respeitar acima de tudo. A gente trabalha muito lá no grupo, por exemplo, as bases seguras, né? Então, assim, às vezes, a base segura pode ser, sim, um amigo, pode ser um familiar, mas também pode ser aquele cafezinho que você toma de manhã, sabe? Com atenção plena. Ritual, você sente né? um banho que você toma ali, sentindo o cheirinho do shampoo, do sabonete, sabe? Pode ser uma música que você gosta de ouvir, que te traz sensações, né, boas. Então, assim, as bases seguras, elas estão espalhadas, às vezes, Amanda, no simples do dia. Né? De você olhar o sol, de você sentir o calor. Eu tive uma paciente que ela era do sul e lá muito frio. Sim. E ela falava, Magali, só em um dia de sol, só em estar ali, olha, sentir o sol, minha pele é um abraço, né? Pra mim, aquilo ali me deixa, assim, meu dia, sabe? Com outro astral, com outra energia. Então, às vezes, as nossas bases seguras estão no simples do dia. Sim. A gente não precisa fazer uma viagem, a gente não precisa, às vezes, comprar uma coisa cara, fazer altas mudanças. Tem uma frase mesmo que fala, a felicidade é um filme de baixo orçamento. Sim. Porque a gente pode ser feliz, às vezes, assistindo um filme, né? Comendo a comida. Gente, tem coisa que traz memórias afetivas. Do que você comer algo, né? Que você tá ali, que te traz coisas boas, que você se sente confortável. Então, é isso, né? Esse autocuidado, autocompaixão. É você, de repente, tratar você como você trataria um amigo. A gente fala muito isso. Sim. Certo? E se fosse seu amigo passando por essa situação? Né? Se fosse uma pessoa que você ama muito passando por isso. Como é que você trataria? Então, a gente começar a ter esse olhar, né? De como eu vou tratar a mim
a forma que eu trataria aquela pessoa que eu amo tanto, né, Amanda? A mesma dedicação que a gente coloca pro trabalho, que a gente coloca pros filhos, que a gente coloca pras nossas relações, a gente precisa colocar pra gente. Isso. Né? Então, que isso fique de lição pra todos nós, gente. Não é só pra vocês, não, pra gente também. De que a gente se coloque nesse lugar de se olhar com respeito e com cuidado mesmo. Amanda, foi maravilhoso, eu tá? Amei. Se eu pudesse, passava aqui, como eu falei, mais 1 hora, porque de cada fala já senti vontade aqui de desdobrar mais coisas ainda. Viu, Contras? Da próxima vez eu quero com a Amanda 2 horas. Muito obrigada por você ter vindo, tá? Eu já tô aqui com várias ideias para vários outros episódios. Ah, que massa! Eu adoro. Fala um pouquinho para quem tá nos assistindo. Onde é que pode te encontrar? Dê seus contatos, rede social, para todo mundo começar a seguir. Gente, então, eu brinco que eu sou bem acessivona, assim, eu converso com todo mundo, as pessoas falam comigo. Eu tô no Instagram, amandamaia.pc, né? Vocês podem me encontrar lá. Lá tem acesso ao meu número, tem meu e-mail, eu tenho um drive com muitos materiais, então para quem for profissional, que queira saber, tem um drive enorme de construção de anos, que é o meu maior xodó, vive sendo atualizado. E lá eu falo um pouquinho sobre aspectos de corporeidade, finitude e todos esses aspectos da relação do sujeito ali com o seu corpo, com o meio, com o processo de adoecimento. Então, se vocês gostam disso, vocês podem vir falar comigo, a gente troca figurinha, eu adoro conversar. Eu amo gente, acho que é por isso que eu sou psicóloga. Então, eu gosto muito de conversar, então vocês podem me encontrar por lá. Muito obrigada, Amanda. Contras, muito obrigada. E vocês podem me encontrar no Instagram, psi.magalipugliese, e também na Clínica Efetiva. Também tem um grupo de luto que a gente tá fazendo um suporte, um trabalho lindo, cheio de significado também. Tá bom? Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada.